Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 202. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje nós vamos dar continuidade em Oséias. Eu vou ler para vocês dos capítulos 8 ao 14. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de lermos, Senhor Deus, a Sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua graça que sempre nos alcança. Obrigada pela Tua misericórdia, Pai, que se renova todos os dias pelas manhãs. Que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, transforme os nossos corações, a nossa mente, e que o Senhor afaste, Pai, em nome de Jesus, todos os ataques do inimigo contra a nossa vida, contra a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus, que essa palavra possa penetrar em nossos corações, Pai, para que possamos tê-la, Senhor Deus, para compartilhar, para vencer as nossas lutas. Em nome de Jesus, fique conosco e nos dê a direção da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 8. O castigo de Israel. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações, como algo sem valor. Foi para a Síria o jumento selvagem, mantém-se livre. Mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sob a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas. Oséias capítulo 9. O castigo de Israel. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que toma impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia das suas festas fixas, nos dias da festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata as urtigas vão herdar.
Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta, junto ao meu Deus, é uma sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e há hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantado num lugar agradável, como Tiro. Mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventre que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido. Sua raiz está seca. Eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos. Eu matarei sua prole querida. Mas Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. São peregrinos entre as nações. Oséias capítulo 10. Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais na terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes: cubram-nos, e às colinas: caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano.
visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas juntos com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Oséias capítulo 11. O amor de Deus por Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quando mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-os nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo, desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Oséias capítulo 12. O pecado de Israel. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus e saber contra o santo fiel. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir, Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras num campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel trabalhou para obter uma mulher. Por ela, cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta, cuidou dele. Efraim amargamente o provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo.
Oséias capítulo 13. A ira do Senhor contra Israel. Quando Efraim falava, os homens tremiam, ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo ficarei à espreita, junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubar os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes. Dei-lhe um rei na minha ira, e o tirei da minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto. Mas é uma criança insensata, quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fome falhará, e o seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgado os seus ventres. Oséias capítulo 14. As bênçãos do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas, ó órfão. Eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Amém. Oséias capítulo 8 apresenta uma crítica contundente ao comportamento rebelde do povo de Israel.
Ele descreve a adoração falsa, a idolatria e a desobediência à lei de Deus como fontes de grande preocupação. Oséias adverte sobre as consequências que aguardam Israel se eles continuarem nesse caminho de desobediência, incluindo a destruição e o exílio. Além disso, o capítulo 8 também menciona a escolha do povo de Israel de instituir reis sem a aprovação divina, o que é visto como uma afronta ao reinado de Deus sobre eles. A mensagem central deste capítulo é a importância da fidelidade a Deus e da obediência à sua vontade, destacando as consequências devastadoras da rebelião. Esse capítulo 8 tem uma narrativa profética que nos convida a refletir sobre as implicações da desobediência espiritual e a importância de manter um relacionamento fiel com Deus. Esse capítulo é separado por algumas partes. Primeiro vem a idolatria de Israel, que está entre os versículos 1 ao 4. Oséias inicia esse trecho com uma imagem poderosa e simbólica, descrevendo o toque da trombeta que ressoa contra a aliança de Israel com Deus. A trombeta é um símbolo de advertência e juízo iminente. Ela ecoa como um chamado para despertar o povo da sua apostasia espiritual e da quebra da aliança com o Senhor. A aliança que era para ser um laço de amor e fidelidade entre Deus e Israel estava agora sendo quebrada por causa da idolatria. Depois dos versículos 5 ao 10 tem a escolha dos reis sem a aprovação divina. Oséias começa destacando a rejeição de Deus como seu verdadeiro rei por parte de Israel. A escolha de reis humanos sem a orientação divina era uma recusa em reconhecer a soberania e a autoridade de Deus sobre a nação. Essa rejeição é uma das principais causas da decadência espiritual de Israel e da sua alienação da aliança divina. No versículo 4 diz que eles escolheram reis sem Deus, enfatizando que esses líderes não foram ungidos ou aprovados pelo Senhor. Depois dos versículos 11 ao 14, nos diz que Israel colherá o que semeou. Oséias lamenta que apesar de Israel construir altares e templos para adoração, eles o fizeram em vão. O povo estava buscando a Deus de maneira ritualista, mas seus corações estavam longe dele. Eles estavam se esquecendo de Deus, de sua obra e de suas bênçãos. Essa negligência em lembrar o Criador os levaria ao esquecimento completo da sua presença e amor. Então o profeta continua a advertir sobre as consequências das ações de Israel. Eles haviam semeado ventos, ou seja, praticado idolatria e desobediência, e agora colheriam tempestades. O capítulo 9 começa com um aviso solene do juízo divino que paira sobre Israel devido às suas iniquidades e infidelidade para com Deus. Oséias utiliza metáforas vívidas e poéticas para descrever a punição que aguarda o povo de Israel, comparando-os a figueiras estéreis e uvas em deserto. Essas imagens simbólicas refletem a decadência espiritual e moral da nação. Além disso, Oséias denuncia a adoração idólatra e as práticas religiosas corruptas que se espalharam entre o povo de Israel. Ele acusa os sacerdotes de liderar o povo na idolatria e adverte sobre a inevitável destruição que se aproxima. Dos versículos 1 ao 9, nós temos o julgamento de Israel pela a infidelidade. As figueiras estéreis são uma representação vívida da maldição que recai sobre Israel devido ao seu afastamento de Deus. Essa esterilidade espiritual resulta da idolatria e da adoração de ídolos estrangeiros, práticas que têm como consequência a separação de Deus. A aliança entre Deus e Israel, que era comparada a um casamento, foi quebrada pela infidelidade de Israel. E agora eles colhem os frutos amargos desta transgressão. Dos versículos 10 ao 12, nós vemos o lamento do profeta Isaías. O versículo 10 inicia com a frase: "Vi a infidelidade de Efraim", evidenciando que Oséias foi testemunha ocular da apostasia do povo de Efraim, que era uma das tribos de Israel.
Essa infidelidade se manifestava em sua adoração de ídolos e em suas práticas religiosas corruptas. Para Oséias, que foi chamado por Deus para ser um profeta da restauração e do arrependimento, essa visão da decadência espiritual do seu próprio povo era profundamente dolorosa. Então ele se lamenta a profunda corrupção espiritual que atingiu a nação, descrevendo como os da casa de Israel semearam para o vento e colherão o turbilhão. Essa imagem gráfica indica que as ações pecaminosas e as escolhas errôneas do povo resultarão em consequências devastadoras, semelhante a semear vento, que não produzirá colheita alguma. A nação de Israel estava destinada a enfrentar o turbilhão da ira de Deus devido à sua infidelidade. Oséias capítulo 10 aborda temas cruciais como a infidelidade espiritual de Israel, a justiça divina e a inevitável colheita das consequências dos atos pecaminosos. Oséias, o profeta, utiliza imagens poderosas como a metáfora da semeadura e colheita para transmitir a mensagem de que o povo de Israel está colhendo o que semeou, por seu afastamento de Deus e pela adoração de ídolos. Além disso, o capítulo 10 enfatiza a importância da busca pela retidão e da transformação espiritual como um caminho para a reconciliação com Deus. Oséias 10 é um chamado à reflexão, à mudança de coração, exortando o povo a abandonar seus ídolos e voltar para o Senhor. Dos versículos 1 ao 4, nós vemos novamente a infidelidade de Israel, mas agora incluindo as consequências. Oséias, ele proclama no versículo 1, Israel era uma vide frondosa que dava frutos para si mesma. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicava os altares. Conforme a bondade da sua terra, faziam belas as colunas. Aqui Israel é comparado a uma figueira frondosa, que em vez de produzir frutos para Deus, multiplicou altares pagãos e construiu colunas de idolatria. Esta imagem evoca a ideia de que a nação escolhida por Deus se afastou dele para seguir os caminhos de falsos deuses e deidades estrangeiras. A segunda evidência da infidelidade de Israel é a descrição de seus corações divididos. O seu coração está dividido, por isso serão condenados. Ele os derrubará e destruirá os seus altares. A divisão de corações de Israel entre Deus e os ídolos é uma grave acusação. A falta de comprometimento exclusivo com o Senhor levou à decadência espiritual e, consequentemente, à condenação divina. Depois nós vemos um chamado ao arrependimento e um retorno a Deus, nos versículos 5 ao 8. O versículo 5 inicia com a exortação. Os moradores de Samaria terão medo da novilha de Bet-Avém, porquanto seu povo suspirá por ela, e os seus sacerdotes a lamentarão por causa da sua glória, que dela se afastou. Neste contexto, a novilha de Bet-Avém era um ídolo adorado pelo povo de Samaria. Oséias utiliza a imagem dessa novilha para simbolizar a idolatria do povo e como eles valorizavam mais os ídolos do que a Deus. No entanto, o profeta prevê um tempo em que essa idolatria não mais satisfará o povo e eles ansiarão por algo mais, algo que só Deus pode oferecer. Isso serve como um chamado à reflexão sobre as falsas esperanças que os ídolos proporcionam e a necessidade de voltar ao Senhor, que é a verdadeira fonte de glória e satisfação espiritual. No versículo 6, Oséias continua com a mensagem de julgamento. Será levada com destino à Síria, por dádiva será entregue ao rei Jarebe. A vergonha cobrirá o rosto de Israel, e Israel será envergonhado por causa do seu próprio conselho. O profeta anuncia a deportação de Israel para a Síria, como consequência da sua infidelidade e desobediência a Deus. No entanto, essa situação de desgraça não é irreversível, pois Deus está chamando o seu povo ao arrependimento e à restauração. No versículo 7, destaca a profundidade do arrependimento necessário. Desaparecerá o rei da Samaria com espuma na superfície das águas. Aqui o rei de Samaria é comparado à efemeridade da espuma
que desaparece rapidamente. Isso enfatiza a necessidade de uma transformação genuína e profunda no coração de Israel, incluindo a liderança política para que haja uma restauração duradoura na comunhão com Deus. Oséias capítulo 11 inicia com uma reminiscência da história de Israel desde a sua juventude. Quando Deus chamou o seu povo do Egito, o profeta descreve como Deus cuidou amorosamente de Israel, guiando-o com ternura e carinho. No entanto, ao longo do tempo, Israel se afastou de Deus, buscando a idolatria e desobediência. Essa rebelião é simbolizada pela metáfora de um bezerro teimoso e obstinado. O capítulo continua com Deus expressando sua profunda angústia e amor por Israel. Ele se questiona sobre como castigá-los, mas seu amor inabalável prevalece e ele opta por não destruir completamente o seu povo. Ao contrário, promete trazê-los de volta para casa e restaurar o seu relacionamento com eles. Esse capítulo nos convida a refletir sobre a graça e a misericórdia de Deus, mesmo diante da infidelidade humana. É um lembrete poderoso de que, apesar dos nossos erros, Deus continua a nos amar e a nos buscar, desejando restaurar nossa comunhão com Ele. Esse capítulo nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a compreender a importância do arrependimento e da reconciliação em nossa jornada espiritual. Oséias capítulo 12 começa com uma descrição da história de Jacó, o ancestral do povo de Israel, e seu encontro com Deus em Peniel. Neste encontro, Jacó lutou com o homem até o amanhecer e saiu com uma bênção e um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa história é relevante porque ressalta a importância do relacionamento entre o povo de Israel e Deus, marcado por lutas, mas também por bênçãos e transformação. Além disso, o capítulo continua a repreender a nação de Israel por sua infidelidade e idolatria, destacando a necessidade de arrependimento ao retorno a Deus. Oséias 12 é uma chamada à reflexão sobre as ações passadas e um apelo para que o povo de Israel volte ao Senhor, abandonando os ídolos e confiando na sua graça e misericórdia. Só para a gente se aprofundar um pouquinho no começo desse capítulo, bem no comecinho nós somos confrontados com a acusação divina contra Israel por meio de palavras que ecoam como um trovão espiritual. Efraim cerca-me de mentiras e a casa de Israel com engano, mas ainda Judá domina com Deus e é fiel com os santos. Esse versículo é oportuno e incisivo, trazendo à tona a questão fundamental da honestidade e da fidelidade perante Deus. Aqui a sigla Efraim é usada como uma representação de todo o reino do norte de Israel, enquanto Judá representa o reino do sul. Deus não poupa nenhuma das partes, destacando a disseminação generalizada de mentiras e enganos em todo o povo de Israel. Essas palavras de Oséias nos mostram a profundidade da transgressão do povo e o desvio deles do caminho do Senhor. O termo mentiras refere-se não apenas à falsidade de palavras, mas também à falsa adoração e ao engano espiritual que permeavam a nação. A acusação de engano é igualmente impactante. O povo estava enganando a si mesmo ao acreditar que poderia continuar em sua rebeldia contra Deus sem sofrer as consequências. Eles estavam se iludindo ao pensar que poderiam seguir seus próprios caminhos, sem que isso tivesse um impacto devastador em sua relação com Deus. No entanto, há um contraste notável na segunda metade do versículo, mas ainda Judá domina com Deus e é fiel com os santos. A mensagem aqui é que, apesar do pecado de Israel, Judá ainda mantinha uma relação mais fiel com Deus. Isso não significa que Judá fosse perfeito, mas indica que havia um remanescente da fidelidade e busca pelo Senhor nessa parte do reino. Este contraste entre Efraim e Judá é uma chamada à reflexão para o povo de Israel. Eles são confrontados com a realidade de que a falsidade e o engano não podem coexistir com a verdadeira adoração e a fidelidade a Deus. O capítulo 13 é um capítulo que aborda a relação complexa entre Deus e Israel, usando metáforas para transmitir mensagens espirituais profundas.
Nesse capítulo, Deus se compara a um leão e um urso, retratando a sua força e poder incontestáveis. Ele lembra Israel de como os libertou da escravidão no Egito e os guiou durante sua jornada no deserto. No entanto, ao longo do capítulo, Oséias também descreve a infidelidade de Israel para com Deus. Eles se afastaram da adoração do Deus verdadeiro e se voltaram para ídolos e deuses estrangeiros, em uma afronta à aliança estabelecida com Deus. Como resultado, Oséias profetiza sobre o julgamento e a destruição que recairão sobre Israel devido a esta infidelidade. A apostasia é a palavra-chave deste capítulo e Oséias a utiliza para descrever a conduta rebelde de Israel. O versículo 1 começa com uma afirmação incisiva. Quando falava Efraim, tremia-se de medo. Ele exaltou-se em Israel, mas pelo pecado ele ofendeu e morreu. Efraim, uma das tribos de Israel, é retratado aqui como tendo experimentado momentos de grandeza e influência, mas esse poder não foi sustentado pela retidão e obediência a Deus. Em vez disso, a apostasia se infiltrou e corrompeu a nação. Oséias usa a metáfora da idolatria para ilustrar a natureza pecaminosa de Israel. Os versículos 2 e 3 continuam. Agora, ainda mais eles pecaram, da sua prata fizeram ídolos para si, imagens de fundição, conforme a sua própria inteligência, todas as obras de artesãos. Dizem eles, ofereçam sacrifício aos bezerros, e bezerros é o que dizem aos seus ídolos. Aqui testemunhamos a triste decadência espiritual de Israel, que não apenas se desviou de Deus, mas também se envolveu ativamente na criação e na adoração de ídolos. E no último capítulo deste áudio, capítulo 14, nós encontramos um capítulo que encerra o livro do profeta Oséias com uma mensagem de esperança e restauração. Este capítulo é marcado por uma chamada ao arrependimento e uma volta ao Senhor, ressaltando a misericórdia e o perdão divinos, com a base para a reconciliação entre Deus e o povo de Israel. Oséias, um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento, foi chamado por Deus para transmitir uma mensagem de julgamento e restauração ao povo de Israel, frequentemente comparando a relação entre Deus e Israel com a de um esposo e uma esposa infiel. No entanto, Oséias 14, a ênfase recai na restauração e no retorno à aliança original entre Deus e Israel. O capítulo começa com um apelo para que Israel retorne ao Senhor e se arrependa dos seus pecados. Deus convida o povo a confessar seus pecados e a buscar sua misericórdia. Ele promete curar suas infidelidades e amá-los gratuitamente. Além disso, Deus promete que a nação florescerá novamente espiritualmente como um lírio e estenderá suas raízes como o cedro do Líbano. Haverá uma restauração da prosperidade espiritual e material. Oséias 14 enfatiza a importância da confiança em Deus, em contraste com a confiança em alianças políticas e ídolos. Esse capítulo nos lembra que, mesmo diante do pecado e da infidelidade, a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que sinceramente buscam sua reconciliação. É um chamado à restauração espiritual e à renovação do relacionamento com o Criador. Amém. Terminamos aqui mais um livro, que o Senhor continue nos ensinando, mostrando a sua vontade para as nossas vidas e que possamos proclamar, compartilhar tudo que nós temos aprendido. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te encontro no próximo áudio e voltaremos para Isaías. Te aguardo. Tchau, tchau.